Evangelho de João, irmãos, eu quero ler com você do versículo 1 até versículo 14 do primeiro capítulo. Diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Meus irmãos, eu estava preparando um outro texto para trazer aqui nessa noite para os irmãos. Ia falar sobre filhos. Naquele mandamento do Senhor, que os filhos devem honrar seus pais, para que seus dias sejam prolongados na terra. Mas esse texto veio ao meu coração e tem vindo, porque se tem algo que nós podemos pensar um pouco para esse início nosso de caminhada aqui, é exatamente quantas vezes nós ouvimos falar sobre família e quantas vezes nós ouvimos algumas regras sobre família. Então, normalmente a gente pensa sobre o papel do marido, e aí vem algumas listas, né? Faça isso, faça aquilo outro. E aí a gente vê algumas vezes alguns testemunhos do tipo assim: olha, tentei tudo que foi possível, não deu. Ouvimos sobre família, papel da esposa, algumas listas: faça isso, faça aquilo outro. E às vezes nós ouvimos certos testemunhos do tipo: tentei de tudo, também não foi possível. E ouvimos também, irmãos, papéis sobre pais, ouvimos papel sobre os filhos, sobre irmãos, e listas, e às vezes mais listas. E eu fico pensando, por que isso nem sempre dá como a gente pensa que vai funcionar? Por que nem sempre vem conforme a gente planejou, como a gente idealizou, como a gente colocou como alvo, como meta, e a gente começa e vai no primeiro dia, vai no segundo, e de repente a coisa trava? E aí, orando, me perguntando, e uma questão que tem vindo por causa de outras situações, e não por conta dessa semana de família especificamente, mas algo que tem vindo muito ao meu coração, irmãos, é a questão de que como nesses nossos dias nós temos tanta informação, mas tanta coisa que está presente na nossa vida. E aí eu quero elencar para você, por exemplo, pensa nessa semana, quantos videozinhos você já recebeu no seu WhatsApp? Vídeo desde aqueles assim que vem com uma florzinha, um gatinho com a língua de fora, né? Um bom dia, um bom almoço, uma boa tarde. Pensa em quantos você já não recebeu de segunda-feira até aqui. Aquele que tem o arco-íris, aquele que não tem. E cada um trazendo uma mensagem para o seu coração, para a sua vida. Nada contra. Pensa, meu irmão, você que abre a internet, gosta de ouvir um sermão, pensa quantos pregadores você não ouviu essa semana. Pelo Facebook, pelo YouTube. Aquele que você já tem meio que predileto, já está lá no computador, você abre, ouviu.
e pensa, meu irmão, programa de TV com televangelistas, mensagens de rádio. Quando a gente vai ver, a gente está exposto a tanta coisa, é tanto caractere, é tanta coisa falada, tanta foto. Né? E não é difícil. Você abre um site de um lugar, tem lá alguma coisa, alguém assim, você já viu isso? Pensa quantas vezes você já não viu essa imagem estilizada, homem, mulher, criança. E eu me pergunto, por que nem sempre isso invade, de fato, aonde tem que invadir? E aí, esse texto de João, ele mexe muito com o meu coração, mexe muito comigo, porque ele traz a questão de que se nós começarmos de fato a questionar quem nós somos diante de Deus, talvez a gente encontre algumas respostas. Quem eu sou diante do Senhor? E para responder essa pergunta, eu preciso também saber quem é Jesus para mim. Quem é Jesus dentro da minha vida, de fato? E aí, eu preciso tirar aquela questão assim de que eu sou presbiteriano, sou membro da primeira igreja, eu sou responsável por tal área na igreja e tal, e eu preciso responder realmente, com sinceridade, quem é Jesus na minha vida? Porque se você responder essa pergunta com sinceridade, se você de fato entender quem é Jesus dentro da sua história, na sua vida, na sua caminhada, com certeza você será a cada dia um filho diferente, um irmão diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, um pai diferente, uma mãe diferente. E é isso que eu queria compartilhar um pouco dentro desse primeiro capítulo de João, para que a gente venha ter algumas percepções do que é uma família mais do que ideal. Porque sempre que a gente ouve um sermão sobre família, a gente tem aquele pai idealizado. E isso não é ruim, pelo contrário, você deve ouvir isso mesmo. A mãe idealizada, louvado seja Deus. Mas eu queria compartilhar com você algumas coisas sobre a família celeste, para que a gente possa não apenas ser exposto às Escrituras, mas tentar experimentar algo mais nessa noite para nós. Olha para o seu texto aí. Os primeiros 4 versículos, irmãos, do texto que nós lemos, faz uma referência à questão de que Jesus, desde a eternidade, ele não só é a razão, o sentido de todas as coisas. A expressão verbo vem de uma questão filosófica da Grécia. Um filósofo chamado Filo tinha milhares de dissertações e escrituras sobre a expressão verbo. E essa expressão tinha a ver com o sentido de todas as coisas, o significado de todas as coisas. E esse filósofo colocava que entre a nossa existência e aquele que criou todas as coisas, no caso da sua ideia lá, um ser que é completamente distante, impossível de ser tocado, entre esse ser e tudo que existe havia o verbo, ou o logos, como está no original. E o logos tem o sentido de toda sabedoria, de toda essência, de tudo que existe ter um sentido. Daí você pensar que tudo que nós estudamos ainda hoje como matéria de escola tem alguma coisa com logos no meio. Tudo que você vai estudar, por exemplo, biologia, o logia vem de logos. Tudo que você pensa que é estudado, que é visto, as pessoas querem um pouco mais sobre sabedoria, sobre essência, sobre profundidade. E João pega exatamente aquilo que era falado na sua época, aquilo que era a essência de todas as coisas, para dizer, olha, isso que vocês imaginam que na realidade faz uma certa ligação muito incompleta entre nós e aquele que criou todas as coisas. Desde o princípio ele estava junto com esse que criou todas as coisas,
Por isso que ele diz, desde o princípio já existia, mas aí ele vai dizer, não só existia, como estava junto com o Criador, e aí ele usa a figura de Deus, o Deus que os judeus pregavam, e ele vai dizer, mas não estava apenas junto, como era o próprio Deus. Jesus é aquele, irmão, que não apenas tem algum vínculo com Deus, mas Jesus de fato é o próprio Deus, ele é o próprio poderoso, é aquele que cria todas as coisas e aquele que criou a mim e a você também. Se ele criou, se ele tem esse poder, se ele de fato, irmãos, tem toda o nosso conhecimento, tem toda a arquitetura que nos compõe, nós precisamos entender então como Jesus pode estar cada vez mais próximo de nós, para que a gente possa ter o sentido na nossa própria vida. Por que às vezes nós erramos tanto quando nós queremos conviver com aqueles que nós dizemos que mais amamos? Por que nós tropeçamos e caímos com as pessoas pelas quais nós dizemos, olha, por esse eu morreria, pelo meu filho eu me entregaria, pelos meus pais eu daria tudo, pelo meu irmão eu faço qualquer coisa? Jesus pode responder quando nós pensamos de um amor tão grande que nós temos, mas que nem sempre consegue ser traduzido em atitudes. Às vezes nós temos aquela liberdade tamanha dentro de casa que a gente ofende quem está mais perto, a gente machuca quem a gente mais ama. Machucamos com palavras, machucamos com atitudes, às vezes com menosprezo, às vezes com excesso de cuidado. Esse que está desde o princípio, esse que é toda a sabedoria, toda a essência, esse que é Deus, ele precisa estar mais perto de nós. Versículo 3 diz, todas as coisas, inclusive eu e você, foram feitas por ele. Sem ele, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Quando eu olho para a minha família, irmão, muitas vezes eu penso em como Jesus poderia mudar as coisas. E normalmente as coisas são os outros. Essa noite eu gostaria de trazer para você que se eu desejo de fato que algo seja transformado, talvez eu precise pedir que em primeiro lugar o transformado seja eu. Senhor, como eu queria que fosse diferente as coisas entre eu e o meu cônjuge. Jesus, o Senhor que me fez, o Senhor podia mostrar a cada dia, Senhor, como eu posso ser refeito, transformado, mudado, para que eu seja um padrão de excelência para o outro. Quem é o outro? Coloca aqui quem você achar que deve ser colocado. Em primeiro lugar, eu preciso lembrar que eu fui feito por Cristo. Irmãos, se eu cheguei até aqui, o que impede Jesus de me fazer outra vez, no sentido de criar em mim novos hábitos, criar em mim uma nova mentalidade, criar em mim um novo sentido, um novo gozo de vida? O texto continua, irmãos. E ele vai citar no versículo 5, a realidade de que Jesus, no 4, ele é a luz, no 5, a luz vem e resplandece no meio das trevas. E o que é as trevas que ele vai tratar aqui? Você se lembra de Gênesis capítulo 1? Qual foi a primeira coisa que o Senhor disse? Haja luz. Primeira coisa que Gênesis vai trazer, irmãos, é que Jesus deu a ordem para que a luz resplandecesse num mundo caótico. Num mundo que estava sem forma, que estava completamente vazio. O texto de Gênesis diz que essa luz, que aqui no texto é colocada como Jesus Cristo, ela vai resplandecer aonde aparentemente não há nada a ser visto, aonde está tudo escuro. Mas ele vai mostrar uma realidade além, irmãos. Ele traz aqui a questão das trevas como os homens que não têm conhecido o Senhor. E aí ele vai dizer duas coisas: que Jesus é poderoso para entrar no meio da escuridão,
Mas tem uma outra realidade, que a escuridão não é poderosa para resistir a Cristo Jesus. Nessa noite, pense que todas as coisas, irmãos, por mais complicadas que possam ser, elas não resistem ao poder do Senhor Jesus. Nós temos vivido um tempo, irmãos, que estamos sendo expostos a tantas coisas. E muitas vezes nós não percebemos que, na realidade, essa superinformação mais tem roubado a nossa fé do que trazido uma fé genuína em Cristo. E por quê? Porque nós nos acostumamos com as coisas, irmãos. Você acostuma com o jeito das pessoas falarem, e aí, depois de um tempo conversando, você diz assim, eu já sei até o que vai dizer, porque eu já ouvi tantas vezes. Você se acostuma a muitas vezes manipular a palavra de Deus sem a devida atenção, e daí a pouco essa palavra já vai ficando meio gasta na sua vida. Mas você precisa se lembrar que cada dia na presença de Jesus pode ser uma experiência de transformação, porque de fato Ele é poderoso para nos mudar. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não resistem à luz do Senhor Jesus. Qual é o passo então? A luz precisa brilhar. Jesus precisa estar no coração a cada dia. O texto continua, irmãos, dizendo que houve um homem enviado por Deus que testemunhou sobre isso. Nos seus dias, João Batista falou com aquele povo, vocês precisam conhecer não a religião que vocês têm vivido até aqui. Vocês precisam conhecer não as questões que têm sido trazidas até aqui, mas vem um outro após mim que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse que vem após mim é o Senhor que vocês precisam ter no seu coração. O texto continua dizendo, ele não era a luz, mas ele veio para testificar disso. E João está falando exatamente, irmãos, do poder do verdadeiro evangelho chegando nas pessoas. Ele diz, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que quando vem ao mundo ilumina o homem por completo. Minha vida e sua vida. O texto diz, o verbo então estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Percebe, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos falar sobre Jesus, o texto diz que o mundo estava tendo a presença do Senhor sobre ele. João escreve esse texto aqui por volta do ano 80. Ou seja, cerca de 50 anos depois do martírio de Cristo. 50 anos depois, João, que não é o Batista, é o João, aquele que era irmão de Tiago, o João apóstolo, ele está descrevendo, olha, há um tempo atrás ele esteve aqui andando no nosso meio, mas esse mundo, aqui mesmo onde ele pisou, não o conheceu. Esteve perto, as pessoas ouviram sobre ele, tiveram informações sobre ele, mas de fato não o experimentaram como poderiam experimentar. Ele veio para o que era seu, o povo que tinha sido chamado por Deus para ser um povo que refletisse a glória do Senhor. Esse povo rejeitou, o versículo 11 está nos mostrando. Esse povo, embora ouvisse os profetas, embora estivesse reis com um poder fantástico como Davi, como Salomão, esse povo experimentou quedas, experimentou livramentos, experimentou o cuidado de Deus, experimentou tanta coisa, mostrando para eles que o Messias viria, mas esse povo, quando esteve com o Messias por perto, não experimentou. E aí, mesmo esse povo rejeitando, ele cumpriu a sua obra. Ele fez exatamente tudo o que ele havia anunciado e ele fez mais ainda. E aí chega o versículo de número 12, que é o que eu quero me fixar com os irmãos. Todos quantos o receberam, não mais aquele povo judeu, não mais apenas aqueles próximos a ele, pela Judéia, mas a todos, todos quantos o receberam, a esses foi dado um poder diferente. Aqui, irmãos, eu gostaria de que você olhasse para o texto e pensasse o que é esse poder que foi dado
àqueles que receberam Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que João não está falando alguma coisa que fica só na nossa mente, no nosso intelecto. Ele não está falando de um conhecimento, irmãos, didático apenas. Um conhecimento que você obtém na escola, um conhecimento que você fala assim, já sei, eu tenho a receita aqui, é só fazer esses passos que está tudo certo. Perceba, meu irmão, que quando a gente traz isso para a nossa vida diária, se você pensar assim, criança é tudo igual, você só me repetir o horário, é só fazer as coisas como está no manual, e não tem errada, você que é pai, você que é mãe, se você tem 2 filhos, você sabe que um é absolutamente diferente do outro. Logo, se você tem receitas prontas, você sabe que mais hora, menos hora, você vai falar, o que deu errado? Você, meu irmão, que é casado, casada, você pode ter todas as receitinhas que você quiser. E olha, irmãos, que eu já participei de alguns encontros falando sobre isso, é muito interessante o quanto a gente vê algumas coisas. Por exemplo, você que vai casar, está se preparando para aquilo, você sabe que a pessoa tem algumas coisas que você sabe que não está batendo muito bem. Mas você já ouviu isso algumas vezes em alguns encontros, da coisa dizendo assim, olha, depois que casar, isso muda. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Pode falar, irmãos, é verdade ou não? Mas depois que se casa, você não só descobre que não muda, como piora. E aí vem receita. Você precisa parar de falar tal palavra. Você precisa agir dessa maneira. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E aí você vai. E você, malha em cima. Hoje vai dar certo. De hoje não escapa. E vem conversa, vai conversa. A expressão dos nossos dias é a tal da DR. E as pessoas discutem. E coloca aquilo outro. Não que isso seja ruim, irmãos, mas a realidade é, isso funciona até um certo ponto. Porque o que precisa ser mudado está na alma. O que precisa ser mudado está dentro. Lá dentro. Mas aqueles que receberam o Senhor, foi-lhes dado um poder. Você já viu receita de poder? Você já viu receita para você superar, às vezes, a dor de você já ter falado tudo e ainda esse tudo não ter sido suficiente? Você já viu receita para aquele momento em que você está orando pelo filho e você já falou tudo, já alertou sobre tudo, você já disse tudo que podia e ainda assim ele diz assim, eu quero viver, é a minha vida. E você acuado ou acuada diz assim, eu não posso fazer mais nada. Porque quando era pequenininho eu dava um puxão de orelha, eu colocava de castigo, no cantinho do pensamento, eu conversava, eu chorava. Mas e agora? Tem receita para isso? Mas a todos quantos receberam o nome e a presença de Cristo Jesus, foi-lhes dado um poder. E esse poder, meu irmão, ele vai muito, mas muito além do que uma questão para resolver uma situação, ou o caso de uma pessoa, ou uma questão de uma família. Esse poder que João está se referindo aqui, irmãos, é o poder de ser feito, de ser chamado, de vivenciar, não apenas uma questão de que alguém vem de fora, resolve uma situação e depois vai embora. Esse poder que foi dado é exatamente de nós passarmos a pertencer a uma nova família. E nessa família, eu sou introduzido por Cristo Jesus. E o que o texto está dizendo que você é chamado? Está escrito aí, versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos
filhos. Irmão, quando a gente pensa em ser filho de alguém, o que você tem dos seus pais? Primeira coisa, quem me ajuda aí? O nome. É verdade? Fulano é filho de Beltrano. Então você já tem uma identidade para ser colocado. Você já não está mais solto no mundo, mas tem alguma coisa que não só te identifica, como te mostra que você passa a ser diferente. Agora pensa na sua identidade como filho, não do João, do Zé, do Bastião, mas de Deus Todo-Poderoso. Irmão, ser tratado, ser chamado é bonito, mas ser feito filho vai além de todas essas questões. Não é mais uma questão de que alguém te interpreta, mas a questão é que você é filho de Deus. Não é mais, irmãos, apenas uma questão de você ler um papel, mas a questão é que o sangue que passa a correr na sua veia é o sangue de Cristo. A sua vida, seu coração, a sua mente, aquilo que você herda passa a ser do Senhor. E você então está recebendo, nesse poder que está no versículo, a questão de você ter identidade com o próprio Senhor. E aí, irmãos, as coisas começam a mudar, porque assim como você foi educado pelos seus pais, você aprendeu bons modos à mesa, você aprendeu a tratar as pessoas, você aprendeu, irmãos, a discernir o teu pai, a tua mãe, aqueles que te criaram, alguns pelos tios, alguns pelos avós, não importa. A realidade é que você foi educado, você foi ensinado. O jeito que você se veste, o jeitinho que você fala, tudo isso foi colocado sobre você, mas pensa em Deus agora, realizando essa obra com você. Ser educado pelo novo Pai. Esse Deus te ensinando que a pessoa que está perto de você é seu irmão, se ele também receber esse poder. Que a pessoa que está mais longe, mas aqui dentro, todos somos uma nova grande família. E uma família que vai te tirar daquele sentimento, às vezes, de isolamento, de solidão. Mas isso quando nós vamos sendo educados pelo Senhor nosso Deus. Eu posso chamar o Vitor de meu irmão, posso chamar o Canalha de meu irmão, posso chamar Daniel de meu irmão, Miranda, e assim cada um aqui, irmãos, nós vamos sendo tratados e trabalhados como uma nova família do Senhor. Mas se isso não entra no coração, se isso não entra na alma, irmãos, na realidade nós vamos olhar cada um aqui e nós seremos apenas conhecidos, seremos pessoas simpáticas uns com os outros, mas na realidade nós precisamos entender que em Cristo nós somos chamados efetivamente para uma vida diferente. Agora, se aqui que o Senhor me transforma para que eu possa me dar bem com Gabriel, conviver com ele, confiar nele e ele comigo, imagine eu dentro daquele que é o meu lar e com as pessoas as quais eu escolhi conviver e Deus me deu descendência dentro daquele teto. Não é muito mais, irmãos? Se dentro da igreja eu estou aprendendo por Deus a ser respeitoso, o que dirá dentro do meu lar? Mas isso só vai ter sentido quando eu me rendo ao Senhor Jesus. Irmãos, se nós queremos ser melhores esposos, os homens, e a gente for para o livro de regras, a gente vai entrar naquelas questões que a gente sabe que é polêmico e que às vezes machuca. Está na Bíblia, mas se nós não soubermos tratar, muitas vezes a gente vai magoar. Uma delas é aquela famosa pergunta: quem manda? Ora, quando eu sei que eu estou dentro de um lar e que o cabeça não sou eu, mas o meu pai, será que eu preciso ficar me machucando com mais alguém para discutir quem manda?
Será que eu preciso buscar esse tipo de autoexaltação? Ou como obediência ao meu Pai, dentro da minha casa, nós vamos sentar e conversar e saber que nós dois somos filhos. Eu e ela, ou eu e ele, eu e os filhos, eu e meus pais, enfim. Percebe que quando a gente está, irmãos, debaixo do senhorio, do verdadeiro Pai, o que a gente precisa aprender é ser obediente e colocar o nosso coração, porque Ele não só vai nos ensinar, como Ele vai apaziguar quando as questões estão difíceis e eu estou machucando alguém e alguém me machucando. Da onde vem isso? A todos quantos o receberam Jesus, Ele deu esse poder de serem feitos filhos. Não é apenas uma questão de receita, não é apenas, irmãos, uma questão de eu saber as informações, não é uma questão apenas de eu viver uma vida repetidamente sacrificial. A semana de oração é uma grande bênção, porque a gente é levado a refletir e cada um que vem traz uma palavra. Cada momento em que a gente está orando, Deus está nos dando uma oportunidade da nossa mente, do nosso coração ser aberto. Mas a grande realidade, irmãos, é que essa semana vai parar. Mas a sua vida, a sua caminhada vai continuar. Cada vez que a gente sai daqui da igreja, irmãos, nós voltamos para o nosso lar. E se nós não aprendemos, se nós não somos administrados por Deus, se nós não somos transformados, a realidade é que mais dia, menos dia, a gente volta para o mesmo buraco que talvez as coisas estejam. Mas quando eu sou transformado, irmão, cada dia é uma oportunidade não só de eu aprender, como compartilhar algo novo que vem do Senhor. O texto ainda traz mais uma ênfase, a saber, ou seja, ainda que a gente pense que é uma coisa assim, muito distribuída para todos, mas ele vai condicionar, olha, isso é para aqueles que creem. Creem em quê? No nome, no poder, na essência, aqueles que têm recebido e têm se colocado debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Esses não nasceram do sangue, versículo 13. Eles não foram gerados de uma maneira que nós aprendemos no nosso dia a dia, mas na realidade eles foram gerados de Deus, é o fim do versículo 13. Eles não foram gerados, irmãos, porque escolheram, mas eles entenderam que Deus os chamou para que fosse assim. Veja o versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da própria carne, nem da vontade de homem ou de outros homens, mas sim do próprio Senhor. Irmãos, Deus nos chama, Deus nos convida a que nós venhamos de fato, irmãos, a entender quem é e o que é a obra de Jesus em nós e por nós. Nós cantamos aqui, Ele deixou os céus, veio até nós, Ele aprendeu e colocou diante de nós o que é ser muitas vezes humilhado. E é interessante, irmãos, que se você quer saber se o Evangelho está fazendo diferença na sua vida, se você tem conhecido o verdadeiro Evangelho, aí vai para dentro da família, ou para o seu emprego, ou para qualquer outro lugar, você precisa entender o seguinte, uma das primeiras questões é que Jesus, entre nós, aprendeu a ser humilhado. Porque Ele deixou a sua glória e veio para se submeter no nosso meio a todas as condições que você passa. Tudo. Às vezes a gente está tão, e aí eu estou de novo repetindo, tão cheio de informação, que a gente perdeu a dimensão do que é o Filho do Deus vivo se tornar um ser humano. Você sabe o que é sentir frio. Jesus aprendeu o que é sentir frio. Você sabe o que é, às vezes, você querer falar alguma coisa e o outro de repente dizer, você está doido? Você está falando um monte de bobagem. E aí a sua alma, a sua carne, às vezes grita. E você, minha irmã, às vezes quer abrir o olho do seu esposo para alguma coisa. E ele, feito uma porta, não escuta. Jesus sabe
o que é tentar falar conosco, irmãos, olha, não faz isso, que isso é pecado. E às vezes nós dizemos para Jesus, eu vou fazer, porque eu quero descobrir por mim mesmo como é que é. Você sabe, irmão, quando você quer anunciar alguma coisa para o seu filho, e você diz, filho, eu já passei por isso, ouve teu pai, rapaz. Não vai em tal lugar que é furada. Você sabe, pai. Jesus, quando veio estar entre nós, ele não apenas vivenciou o que é não ser ouvido, como ele vivenciou o que é ser rejeitado. Ele vivenciou ainda mais o que é as pessoas dizerem que ele era falso. Ele vivenciou ainda mais as pessoas dizerem, olha, ele está se proclamando Deus, vamos apedrejá-lo. Ele vivenciou, irmãos, às vezes que as pessoas que eram o povo dele, como diz o texto, não só darem as costas, como tentarem apedrejá-lo, baterem, como chamaram de blasfemo, como se colocarem... como o colocarem no lugar de Beelzebu muitas vezes, como chamar de beberrão quando ele estava em festas, como dizer como que esse camarada é filho de Deus vivo. Até aquele momento, irmãos, em que um povo se junta para dizer, vamos crucificá-lo. E aí a gente lê o profeta Isaías, que anunciou isso muito antes, dizendo assim, como ovelha muda, ele não abriu a boca. Percebe que às vezes dentro de casa, irmãos, a gente diz assim, eu vou me calar para não brigar mais. Eu vou me calar para que a nossa casa tenha não paz, mas pelo menos ausência de briga. Mas quando eu aprendo o que Jesus viveu, irmãos, tem um caminho que eu posso trilhar. E qual que é o caminho que Jesus trilhou? Esse é o caminho que eu preciso aprender para mim. E eu não estou falando de regras, porque a única questão é eu aprender o que Jesus fez e saber que isso pode ser realidade na minha vida. Final dessa história, versículo de número 14, é um resumo dos 13 versículos primeiros. O texto diz, o verbo, aquilo que está lá nos versículos de 1 a 4, se fez carne, ou seja, deixou aquela questão de todo o poder, toda a glória dele somente como Deus, e agora é um de nós, está no meio de nós, ele é perfeitamente homem, 100% homem. Irmão, não tem nada, nenhuma vírgula da sua vida que Jesus não saiba como é, porque ele é perfeitamente homem. E o fantástico é essa palavrinha escrita aí, habitou entre nós. Nos dias do deserto, o povo com Moisés fazia uma grande tenda que ficava no meio do arraial dos israelitas. Aquela tenda, irmãos, ela era rodeada por todas as outras tendas do povo de Deus. Aquela tenda tinha o nome de tabernáculo. Tabernáculo quer dizer habitação de Deus, o lugar aonde Deus está. Aqui em João, essa palavrinha habitou, lá no seu original, ela é exatamente uma transliteração. Ela é exatamente assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Sabe o que significa isso? Que aquele que é perfeitamente Deus se torna perfeitamente humano. E o lugar de habitação de Deus está totalmente presente no meio de nós. Jesus não é, irmãos, um espírito distante. Jesus não é uma estátua que fica num altar no canto da casa que eu coloco algumas velas para iluminá-lo, ou para aquecê-lo, ou mesmo para dizer que eu estou sendo reverente. Jesus não está ali. O texto diz que Jesus habita, ele está no tabernáculo, no meio de nós. Exatamente, irmão, para você entender e eu entender e nós nos aproximarmos do Senhor, entendendo que em Jesus nós temos o próprio Deus agindo em nós.
Eu tenho aprendido essas coisas, irmãos. E isso tem não só sido um bálsamo para tanta coisa que a gente experimenta que nos magoa, nos machuca. Isso tem sido, para mim, não uma válvula de escape, mas tem sido, irmãos, uma ponte, uma questão de aprender a crescer e a cada dia experimentar, não perseverar, não lutar, mas simplesmente deixar que o Senhor lute as minhas batalhas, que o Senhor vença as minhas dificuldades, que o Senhor a cada dia me carregue com Ele. E eu louvo tanto ao Senhor, irmãos, porque cada dia se cumpre aquele versículo de Mateus 11, 28, que diz assim, que o Senhor tira o nosso fardo e carrega o nosso fardo. Aquele texto diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. O texto não diz, olha, aprenda a fazer tal coisa, aprenda aquilo outro, guarde essa regra, não esqueça nunca mais, fale tais palavras, mas o texto diz, vinde a mim. Vinde ao Senhor Jesus. E eu queria nessa noite convidar você que fizesse isso, irmão. Eu louvo ao Senhor porque a gente pode nessa semana ter uma semana de gratidão pela família. Muitos aqui, irmãos, eu sei que estão orando, agradecendo a Deus pela casa que tem. E louvado seja o Senhor. Louvamos pela esposa, bênção que nós temos. Louvamos pelo marido, bênção que temos. Pelos filhos maravilhosos que Deus tem nos dado. Pelos pais que nos ensinaram, nos educaram e caminham conosco. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor ainda pode nos fazer mais, porque a gente pode ser cheio da presença de Jesus e edificar ainda mais aquilo que já está bom. Mas que coisa linda, irmãos, quando a gente também pode se achegar nesse lugar e dizer, Senhor, eu tenho carregado uma mochila muito pesada, o fardo tem sido muito pesado. E aí Jesus diz, deixa que eu carrego para você. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. O meu fardo é leve. O meu jugo não vai te machucar, mas vai a cada dia fazer com que você seja sábio para as decisões que você tem que tomar. Eu poderia, irmãos, pregar sobre qualquer situação aqui, te dando algumas receitas. Mas o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele é astuto. E ele sabe aqueles momentos que você está mais fraco para te dar uma banda, uma rasteira. Ele sabe aquela hora onde você está cansado, trabalhou o dia inteiro e de repente uma palavrinha dentro de casa acende um caminhão de combustível. Ele sabe aquela hora em que, de repente, aquele filho que você ama tanto, 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 mas em determinado momento ele fala uma coisinha ou faz alguma coisa que te derruba. E nessa hora não tem pai crente, não tem pai pastor, não tem mãe adoradora da intercessão que de repente não tem vontade de enforcar a criança. E é por isso, por essas horas que a gente está desprevenido, que a gente está desavisado, que a gente se esqueceu da regrinha, que a gente precisa lembrar, irmãos, que nós precisamos ter Jesus o tempo todo conosco. Muito mais do que informações, mas a presença dele em nós. Tem algumas coisas que são meio óbvias, mas você pode andar daqui até do outro lado do mundo e o seu nome não vai mudar, não é verdade? Quando você tem o Espírito do Senhor sobre você, essa realidade também é assim. Você pode, irmão, irmã, ficar de 0 a 90 anos, o seu nome não vai mudar.
Você pode estar cansado ou você pode estar feliz. Você é a mesma pessoa. E é isso que Deus faz quando a nossa vida está em Jesus. Você pode ser o mais velho, o mais novo, filho de Jesus Cristo. Ele está com você. Você pode estar aqui na igreja. Aqui todo mundo é santo. Hoje nós estamos aqui, santidade total. Nós estamos lá no auge. Mas ali fora, ali também é você. E Jesus vai estar com você também. E dentro da sua casa também. E no seu trabalho. E por onde quer que você estiver. Porque Jesus disse, eu não vou te abandonar. Queria que você abaixasse um pouquinho sua fronte. Quando eu comecei essa palavra, eu disse para você que você precisa entender quem é você diante de Deus. E eu também te disse, você precisa saber quem é Jesus na sua vida. Nós estamos aqui para orar por família. E eu te falei alguma coisa sobre ser feito filho de Deus. Quem é Jesus para você? Responde no teu coração se Ele é o dono da sua vida de fato. Se você a cada dia entrega a sua vida dizendo, Jesus, tudo que eu sou, dentro de casa ou fora de casa, eu quero entregar ao Senhor. Pergunte se você diz para Jesus, Senhor Jesus, meu esposo não te conhece, mas ele é teu. E eu te peço que o Senhor o trate e me trate para que ele te veja em mim. Muito mais do que o que eu desejo que ele seja transformado, os hábitos que ele tem, os gostos. Eu queria, Jesus, que ele te visse e fosse feito teu filho, assim como eu sou. E o meu filho, eu queria, Senhor, que ele te visse em mim. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser teu, Jesus. E eu queria te convidar, irmão, irmã, nessa noite a consagrar sua vida ao Senhor. Duas coisas. Se você ainda não tem certeza sobre quem é Jesus, que você pudesse responder ao chamado dele, vinde a mim. E você se entregasse por completo ao Senhor. E a segunda coisa, se você já tem certeza de quem é Jesus para você e quem é você nele, e você está orando por algo dentro da sua casa, na sua família ou por outras famílias, que você pedisse ao Senhor Jesus para que Ele cuidasse de você nessa situação, para que você resplandecesse a glória dele para quem Ele precisa ser revelado. Queria que você orasse por você nessa hora. Fale com o Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que entende que o Senhor precisa trabalhar na sua vida, nas suas convicções. Que o Senhor precisa, de fato, te dar discernimento, você mesmo,
para que nas outras coisas da casa, Jesus não apenas haja uma vez, mas Jesus seja a identidade do seu lar. Convido você a cantar ao Senhor, pedindo que Ele te renove. Ele vai trabalhando na sua fé, no seu coração, na sua mente. Às vezes oramos por problemas de saúde, mas que bom quando nós entendemos que mesmo a situação mais difícil de saúde vai ficar aqui na terra, mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, na eternidade não vai ver mais nada de problemas de saúde. Às vezes é por finanças que nós oramos, mas quando Jesus é o centro da nossa vida, nós sabemos que tudo está no controle dele e ele vai cuidando. E na eternidade nós não teremos mais essa dificuldade, porque o Senhor será o gozo, as ruas serão de ouro, e a nossa vida com o Pai não necessitará mais de nada para comprar ou vender, e Ele será tudo em nós. Vamos ficar de pé e cantar ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero mais ser como antes, Pai. Não quero ser igual. Renova-me, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Dá-nos um novo coração. Põe em mim teu coração, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim, as minhas emoções, meus sentimentos, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Queria que você pensasse antes de nós orarmos. Por que Jesus veio até nós? E a resposta é muito simples. Porque se Jesus esperasse que eu e você fôssemos mudados, para que a gente pudesse ser adorador, se Ele esperasse que a gente fosse mudado, para que a gente reconhecesse que Ele estava desde o princípio com Deus, Ele jamais viria. Então Ele tomou a iniciativa de vir, se fazer um de nós, para nos transformar. E eu queria que você levasse isso para dentro da sua casa. Se você está esperando que aquela situação, aquela pessoa mude, para que você agora diga, poxa, que bom, agora mudou. Cuidado. Talvez você vai esperar demais. Mas Jesus te deu o poder de ser feito filho. E aí você pode, mudado, ir e fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Não porque você é todo poderoso, você é grande, você aguenta todas. Mas é porque Jesus está em você. E pode mudar todas as coisas.